Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Na demonstração de hoje, eu vou implementar a descrição de hardware proposta na nossa aula 3 sobre expressões lógicas. A ferramenta de desenvolvimento é o VHDL Simile da Symfony ADA. O nosso ambiente já está previamente preparado. A Workspace Aula 3 já está pronta, assim como a entidade de alto nível Teste Expressão Lógica. Os arquivos que compõem essa descrição de hardware também já foram previamente editados, bloco 1, bloco 2, bloco 3, integração e expressão lógica, e o Teste Bench, teste expressão lógica, também já está previamente editado. Então vamos para a edição do nosso código. O nosso código, a nossa descrição de hardware, ela pretende mostrar o nível de circuitos e o nível sistêmico. Criamos uma arquitetura simples para demonstrar essa metodologia. Então, o nosso problema, a nossa expressão lógica, ela foi dividida em diversas fatias, basicamente 3 fatias, e nessas 3 fatias nós mostramos o nível de circuitos. Então o primeiro bloco, que é a primeira fatia da nossa expressão lógica, é o bloco 1, que tem aqui uma arquitetura que vai definir o comportamento desse bloco 1, tá? E eu relaciono esse comportamento do bloco 1, tá? Com o quê? Com a assinatura aqui da minha arquitetura, que eu defino aqui o mesmo nome da minha entidade. Então, a minha entidade, o bloco 1, ela vai ter aí algumas portas de entrada. Para o nosso problema específico, são as portas A e B, que eu vou definir aqui do modo IN e do tipo bit. Vou definir por bloco 1 uma saída S1, uma porta de saída S1, também do tipo bit. Okay? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos definir o comportamento desse bloco 1. Então, na entidade, nós definimos a fronteira do sistema com suas entradas e saídas, e aqui na arquitetura comportamento vamos definir aí a sua descrição funcional, o seu comportamento. Okay? Então, eu vou acessar a porta de saída S1 e vou atribuir a ela o primeiro termo da expressão lógica proposta na aula 3, que basicamente era NOT A AND B. Então, esse é o código, esse é o circuito lógico, tá, do nosso bloco 1. Então, veja, é um circuito muito simples. Tá? E exatamente essa a intenção. Quando você pega um problema de alta complexidade e você fatia ele em pequenas partes, essas pequenas partes apresentam uma complexidade muito baixa que você resolve de forma imediata. Ok? Então eu estou gerenciando, eu estou manipulando a complexidade do problema e aí basicamente nós vamos resolver na descrição de hardware a nível de circuitos as pequenas partes de baixa complexidade e a nível sistêmico a gente vai construindo o nosso problema até chegar na mais alta complexidade. Então esse é o bloco 1, com portas de entrada A e B, saída S1, e o meu S1, minha porta de saída, recebe a operação AND entre o NOT A e B. Então, basicamente, esse é o nosso primeiro bloco. O segundo bloco, que eu batizei aqui de bloco 2, ele também tem uma arquitetura que define o seu comportamento. Então, vamos definir aí as portas de entrada e de saída. Okay? Então, vou definir aqui A e B. São 2 portas de entrada também, do tipo bit, e uma porta de saída que agora eu vou definir como S2, certo? Então, é do modo out, também do tipo bit. Então, veja só que coisa interessante. Lá no bloco 1, eu tenho A e B, e no bloco 2, eu tenho A e B também. Tá? Então, veja, os sinais, eles são o quê? São iguais realmente. Tá? Existe o problema de ter o mesmo nome? Não, não existe, porque são escopos diferentes. No entanto, na hora de fazer a ligação dos sinais, os sinais que entram no bloco 1 são os mesmos sinais
que entram no bloco 2, ok? Então, basicamente, você vai ter o quê? Você vai ter o sinal entrando aqui, né, o A e B entrando no bloco 1, e vai ter uma derivação que vai o quê? Que vai levar esses sinais também aqui para o meu bloco 2. O que vai acontecer aqui no bloco 2 em relação ao comportamento? Eu vou acessar a minha porta de saída S2 e vou aplicar a operação lógica AND NOT B. Okay? Então, tá aí, ó. Então, se vocês estão observando, são problemas, o que? Problemas de baixíssima complexidade e de resolução imediata, ok? Expliquei isso na nossa aula, que ao fazer esse tipo de metodologia, que eu pego o problema de alta complexidade e fatio ele em pequenos pedaços de baixa complexidade, a resolução é imediata. Então, a nível de circuito, eu tenho aqui, ó, NOT A AND B, complexidade muito baixa. Tá? Ainda a nível de circuito, eu tenho aqui A AND NOT B, tá? Ainda o que? Ainda complexidade muito baixa e de resolução imediata. No bloco 3, o que nós faremos aqui? Nós vamos fazer o que? Uma espécie de interligação entre o bloco 1 e o bloco 2. Tá? Então, o bloco 1 ele tem saída S1, tá? O bloco 2 tem saída aqui S2. Tá? Então, bloco 1 S1, bloco 2 S2. Eu vou pegar esses dois sinais de saída desses dois blocos e ligar aqui no bloco 3 a partir de uma porta OR. Essa foi a proposta na nossa aula 3. Então, eu vou chegar aqui com port, tá? Vou definir aqui S1 e S2 do tipo IN. Vão ser aqui as minhas entradas. E vou definir aqui uma saída chamada S3, que é a saída do bloco 3, do modo Alt e do tipo bit. Bom, então tá aí. Então olha só que coisa interessante. Eu tenho aqui no bloco 1 S1, no bloco 2 S2 e no bloco 3 eu também tenho S1 e S2. Novamente, existe o problema de usar o mesmo nome? Não, estamos trabalhando em escopos diferentes. No entanto, os sinais de saídas do bloco 1 e 2 virarão entradas do bloco 3. Okay? De que forma a gente vai fazer a interligação desses sinais? Eu vou acessar aqui a porta de saída do meu bloco 3, que é o S3, e aplicar a operação OR aqui entre S1 e S2. Bem, então, a nível de circuito, essas são as três entidades, ou os três blocos, entidade bloco 1, entidade bloco 2 e entidade bloco 3, que definem o meu nível de circuito. Okay? Agora, como que eu vou interligar isso para resolver o meu problema? Eu vou entrar agora no nível sistêmico, então nós criamos duas camadas aí de nível sistêmico para que a gente possa completar a nossa descrição de hardware e chegar na complexidade do nosso problema como um todo. Então, para isso eu criei aqui uma entidade chamada integração, ok? E nessa entidade chamada integração, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os sinais mais extremos, tá? Então eu sei que nos meus blocos iniciais eu entro com os sinais A e B, então eu vou criar duas portas aqui chamadas A e B, tá? Que vai ser do tipo bit. E na minha saída, a minha saída mais extrema, tá? Da extremidade aí do meu circuito é o S3. Então vou colocar aqui do tipo Alt e vai ser aí a minha porta de saída. Ok? Então, feito isso, o que vai acontecer? Eu preciso criar aqui na minha integração componentes, tá? dos meus três blocos, do bloco 1, do bloco 2 e do bloco 3. Como que eu faço isso de maneira adequada e de maneira rápida? Eu vou vir aqui no bloco 1, vou copiar a entidade, vou voltar lá em integração e vou criar o que? Criar aqui um componente dessa entidade. Por que eu faço a cópia? Para garantir que
esse nome entre a entidade e o componente será o mesmo e as portas também serão as mesmas. Então é só chegar aqui e trocar aqui componente, né, trocar a palavra entidade por componente. Tá certo? Então, tá aí o nosso primeiro componente referente ao bloco 1. Referente ao bloco 2, eu vou fazer o mesmo procedimento, copiar aqui a entidade chamada bloco 2, tá aqui, e vou fazer a troca da palavrinha entidade pela palavrinha componente. Okay? Então percebam, o componente ele é basicamente uma máscara para a sua entidade de hardware. Tá? Então ele precisa ter ali o mesmo nome e precisa apresentar as mesmas portas de entrada e de saída. Vamos copiar agora a entidade 3. Então está aí a nossa entidade 3. E aí é só copiar a palavrinha componente e substituir aqui na entidade. Ok? Então, tá aí. Então, nós temos agora 3 componentes. O componente referente ao bloco 1, o componente referente ao bloco 2 e o componente referente ao bloco 3. O que nós precisamos agora? Nós sabemos que o bloco 1 tem a saída S1 e o bloco 2 tem a saída S2. Essas duas saídas virarão entradas aqui do meu bloco 3. Tá? Então, ou seja, eu tenho sinais intermediários. Tá? Então eu preciso representar esses sinais intermediários de alguma forma e o recurso que eu tenho é o objeto Signal. Tá? Eu vou definir aí um sinal S1 e S2. Tá? Existe problema de definir o nome do sinal como o mesmo nome da porta? Não. Tá? E, como eu já disse, estamos trabalhando aí em escopos diferentes. Então tá aí. Ó. Então nós temos aí os dois sinais intermediários S1 e S2 e os nossos 3 componentes, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Agora, efetivamente, eu vou criar um esquemático via código que interliga esses 3 blocos, tá? E basicamente eu tenho a integração desse primeiro nível sistêmico, ok? Para fazer isso, que recurso eu preciso utilizar? Eu preciso criar uma instância do componente bloco 1, uma instância do componente bloco 2 e uma instância do componente bloco 3. Tá bom? Então, primeira instância eu vou rotular de BC1, tá? Referente ao bloco 1, e vou copiar aqui o nome do meu componente. Tá? Então, basicamente, esse é o nome do meu componente e eu vou fazer o que a gente chama de port map, que é mapear as portas de entrada e de saída. Tá? No port map do bloco 1, eu preciso de 2 sinais, tá? Ou de 2 portas de entrada A e B e um sinal de saída, uma porta de saída S1. Tá? Então, A e B já foram declarados aqui, ó, essas 2 portas. Então, eu copio essas 2 portas aqui. E eu preciso de um sinal de saída, tá? Que basicamente vai ser esse sinal intermediário que eu declarei aqui na parte declarativa da arquitetura. Ok? Então, está aí o meu bloco, que é o meu bloco 1. Vou copiar esse bloco 1 e fazer a edição do meu bloco 2, da instância do meu bloco 2. Agora vai chamar BC2, bloco 2, tá? As mesmas portas A e B que entram no bloco 1, tá? Entrarão aqui no bloco 2 também, tá? O bloco 2 terão as mesmas portas, tá? E os mesmos sinais entrarão, tá? Só que agora aqui a saída do meu bloco 2 é S2, que é esse sinal, que eu declarei na parte declarativa da arquitetura. Então, só para a gente entender, da onde que vem, tá, esses identificadores A e B? Vem do componente? Não, vem aqui, ó, das portas de entrada e de saída desta entidade. Tá? Então, A e B são portas de entrada aqui da entidade de integração e os sinais que entrarão aqui na entidade de integração, eles entrarão também no bloco 1 e no bloco 2, só que numa camada
abaixo do que a camada, de integração. Ok? S1 e S2 são sinais intermediários que eu declarei aqui na minha arquitetura. Ok? Então, basicamente é isso que eu tenho. E por último, eu tenho aqui o bloco 3. Tá? Então, meu bloco 3. E esse bloco 3 eu vou entrar com o que nele? Eu vou entrar com S1. Tá? Eu vou entrar com S2 e eu vou sair com S3. Ok? Então, ou seja, as saídas aqui do bloco 1 e do bloco 2, eu interliguei aqui com a saída com as entradas do meu bloco, que é do meu bloco 3. Ele faz a operação em nível de circuito e depois retorna para o nível sistêmico aí os sinais de saída. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a minha entidade integração, que faz a integração do bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Ok? Ao fazer isso, eu criei aqui mais uma entidade, e essa entidade ela é responsável por encapsular esse meu desenho esquemático via código. Ok? E o interessante desse encapsulamento é que eu posso repetir esse bloco, né, esse bloco maior, de mais alta complexidade, em qualquer ponto do meu projeto. Eu posso reutilizá-lo, posso fazer o reuso desse bloco. Tá? Então, expressão lógica, como vai ser uma entidade aí de mais alto nível, eu vou definir aqui como portas de entrada e de saída A e B, que são os sinais de entrada mais altos, tá? De uma das extremidades aí do meu circuito. Tá? Então, olha só, quando eu tenho um desenho esquemático, eu tenho o quê? Eu tenho na extremidade aí do meu circuito alguns sinais de entrada. Eu vou ter os sinais intermediários e na outra extremidade do meu circuito eu vou ter os meus sinais de saída. Então, são exatamente esses sinais que eu estou declarando aqui nessa entidade chamada expressão lógica. Okay? Então, eu tenho aqui A e B, entrada, e o meu sinal de saída aí da maior aí extremidade é o que? É o S3, que eu vou definir aqui como tipo out. Okay? E aí, basicamente, vai ser do tipo bit também. Okay? O que eu preciso agora? Preciso ir lá na integração, copiar aqui a entidade. Tá? Então, eu copio aqui a entidade, integração, e vou criar um componente dessa entidade. Certo? Então, está feito aí. Tá? E aí eu só preciso trocar aqui a palavrinha para component. Tá bom? Então, o que eu fiz com isso? Eu criei um componente da minha entidade integração, que basicamente faz a integração dos blocos 1, 2 e 3. Tá? Como que vai ser aqui essa estrutura, essa arquitetura chamada estrutura? Eu vou definir um rótulo para o meu componente. Tá? Vou definir que esse componente é do tipo integração. Okay? Ou seja, eu estou criando uma instância do meu componente. Então, port map. E aí, basicamente, eu vou ter o quê? Tá? Que sinais vão entrar nesse componente? Os sinais advindos das portas de entrada A e B. E esse componente vai gerar o quê? Um sinal de saída que vai ser o quê? Que vai ser trafegado até a saída de mais alto nível da minha entidade de expressão lógica. Ok? Então, tá aí. Então, nós temos o quê? Nós temos aí a nossa entidade expressão lógica feita, tá? De forma adequada. Tá bom? Então, com isso, eu tenho toda a minha descrição de hardware, todo o meu hardware já editado. Tá? Então, só fazendo aqui a revisão, bloco 1, nível de circuito, bloco 2, nível de circuito, bloco 3, nível de circuito, integração, tá? É nível já de sistema, a primeira camada aí do meu sistema. E expressão é a última camada aí do meu sistema, certo? Então eu tenho aí o meu hardware, a minha descrição de hardware pronta.
O que falta agora para a gente terminar essa demonstração? Falta a gente editar o quê? O meu test bench, onde eu vou definir quais que serão as configurações dos sinais de entrada e de saída para eu simular, fazer a verificação funcional do meu hardware. Para isso, eu tenho aqui uma entidade vazia, tá? Já que essa entidade ela não é hardware, tá? Então ela não tem entrada e nem saída, ela só vai simular, tá? esse meu hardware. Tá? E eu preciso testar alguma coisa. O que eu vou testar? Eu vou testar aqui a minha entidade de mais alta complexidade. Tá? E aí, ou seja, como essa entidade de mais alta complexidade está relacionada com os níveis mais inferiores, tá? Todo o resto do hardware ele é simulado também. Então eu vou copiar aqui a minha entidade chamada expressão lógica. Vou definir um componente para essa minha expressão lógica. Então, substituo aqui a palavrinha entity por componente. Aí, tá? Então, já está definido. E eu preciso definir agora quais serão os sinais que eu quero configurar para fazer a simulação, a verificação desse hardware. Ok? Então, basicamente, eu vou ter sinais de entrada A e B. Ok? E vou ter um sinal de saída S3. Ok? Quando eu declaro sinal, eu não preciso definir se esses sinais é entrada ou saída. Eles vão servir para o propósito que eu defini para eles. Certo? Então, criei aí os meus sinais A e B, tá? Que vão servir como sinais de entrada, e criei meu sinal S3, que vai servir como sinal de saída. Tá? Vou definir agora uma instância para esse componente. Tá? Então, essa instância eu vou chamar de esplog, tá? Que se refere à expressão lógica. Tá certo? O nome desse componente, tá? O tipo desse componente é expressão lógica. Então, vamos definir aqui o tipo aqui como expressão lógica e vamos fazer aí o port map desse nosso componente. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu tenho sinais de entrada e de saída A e B, que vão entrar nas portas A e B. Então, eu faço essa cópia aqui. Okay? Então, A e B. E na saída, o que vai acontecer? Eu tenho esse sinal de saída, tá? Que vai ser trafegado por essa saída aqui, S3. Tá bom? Aí, novamente, você deve estar se perguntando, você está usando o mesmo nome? Sim, estou usando o mesmo nome, mas com escopos diferentes. Então, não existe Não existe esse problema. Tá bom? Então, o que está acontecendo aí? Nós temos o quê? Nós temos o componente expressão lógica, que é a minha entidade de hardware com mais alta complexidade. Definir aqui 3 sinais, tá? A, B e S3, que serão sinais que serão manipulados para testar esse componente. E agora eu preciso definir dentro do meu processo, quais serão as condições de contorno desses meus sinais. Tá? Então, A e B servirá de sinais de entrada. Então, eu vou definir valores, tá? Para esse meu sinal de entrada. Então, basicamente, como nós estamos falando de níveis lógicos, eu vou definir que o meu A inicialmente ele é igual a 0 e o meu B também inicialmente ele é igual a 0. E esses dois sinais ficarão em nível lógico baixo durante um determinado intervalo de tempo. Tá? Como que eu defino isso? Com a instrução wait for, e eu vou deixar aí eles esperando em 0, 0, A igual a 0, B igual a 0, durante 100 nanosegundos. Bom, vou fazer a mesma coisa para as outras condições. Como eu tenho duas variáveis, serão 4 possibilidades. Então, a primeira é 0, 0, a segunda é 0, 1, a terceira é 1, 0 e a quarta é 1, 1. Ok? Então, tá aí. Tá pronto aí o meu test bench. Então, com isso, eu posso salvar aqui todos os meus arquivos. Então, salvei aqui os meus arquivos e fazer fazer uma compilação para compilar aqui tudo, tá?
para ver se eu não cometi aí nenhum erro de lógica, de sintaxe. Tá? Então, ó, compilei, ele já está identificando aqui que tem alguma coisa estranha aqui na minha descrição aqui de hardware. Então vamos ver. Então, ó, todas as coisas estranhas aqui estão na linha 13 e na linha 14 aqui da minha descrição de hardware. Tá? Então vamos colocar aqui para verificar aqui. Então, ó, basicamente, olha só. Na linha 13, ele está identificando que está faltando aqui um weight. Tá? Então, basicamente, o que aconteceu aqui? Ó? Eu esqueci um ponto e vírgula. Tá? Então, isso aí é muito comum. Tá? Então, esqueci aqui um ponto e vírgula, então ele indicou todos esses erros. Vamos compilar tudo novamente. Beleza, compilou sem erros. Então, essa é a minha descrição de hardware com o teste bench já pronto. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar no waveform se essa descrição de hardware está coerente e se esse teste bench está explorando todo o potencial dessa descrição de hardware. Ou seja, se eu consigo verificar a minha descrição de hardware a partir desse teste bench. Como que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, nesse botão chamado Build and Restart Simulation, vou clicar nele, tá? Vai aparecer aqui para mim o meu waveform e todos e aqui no canto inferior esquerdo da minha tela todos os sinais. Vou clicar com o botão direito nessa área e mandar adicionar todos os sinais. Então eu tenho aí os meus sinais, os meus sinais A e B, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar um separador aqui. Tá? Então vamos pegar aqui o sinal S3, tá? E separar ele de A e B, já que A e B são sinais de entrada e S3 é um sinal de saída. E nós podemos também aumentar aqui o tamanho, que é o tamanho dos meus sinais. Então eu vou aqui em Waveform Properties. E de 16 eu vou dobrar, vou colocar 32. Tá? Então, meu sinal ele vai aparecer de forma um pouquinho maior e aí vai ser melhor para a gente visualizar. Tá bom? Então, começando aí a primeira interação, eu tenho o quê? Eu tenho aqui A igual a 0, B igual a 0. Eu tenho uma saída aqui igual a 0. Segunda interação, A igual a 0, B igual a 1. Tá? Sinais diferentes. Eu vou ter aqui a minha saída em nível lógico, que é em nível lógico alto. Próxima interação, A igual a 1, B igual a 0. Nível lógico alto novamente. E a última interação, eu tenho A igual a 1 e B igual a 1. Aí a minha saída vai para nível lógico baixo. Ou seja, o nosso problema de comparação de sinais ele está sendo demonstrado de maneira adequada. Por quê? Porque nós usamos uma porta de classificação de sinais, a porta Shor, que basicamente quando os sinais de entrada são iguais, tá? No caso aqui 0, 0 e 1, 1, a minha saída ela fica em 0, e quando os meus sinais são diferentes, a minha saída vai para nível lógico alto. Ok? Se você quiser continuar verificando, tá? Depois das 4 possibilidades, ele recicla e volta aqui para 0, 0 e continua a simulação. Ok? Então, essa foi a demonstração da nossa descrição de hardware. Esse foi o teste bench, tá? Onde eu consigo fazer a verificação funcional da minha descrição de hardware. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver isso mapeado numa tecnologia diferente, não percam a minha próxima demonstração, onde eu vou demonstrar esse mesmo exemplo, esse mesmo problema, lá na ferramenta Quartus Prime, só que agora eu vou mostrar graficamente como que fica o nosso hardware, do jeito que a gente descreveu, e como ele é mapeado numa tecnologia de dispositivos lógicos programados. Ok? Então, um forte abraço e até a nossa próxima demonstração.